contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Duríssima. Fechamos o Galo, vamos passar pro Cruzeiro domingo contra o Bragantino no Mineirão, 8h30 da noite. Vamos pra Toca da Raposa, onde está a Giovana Pires, que eu tô até sentindo um cheirinho. Será que tem? Deixa eu ver se tem fumacinha ali. Fumacinha boa. Fumaça, não tem, não fogo, tem. a brasa, a picanha. Teve churrasco, o clima tá tão bom que a turma tá até assando uma carninha. Se tiver, traz um pão de alho pra nós, Giovana. O Henrique adora. Boa tarde. Hoje não teve não, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para o Henrique, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Mas ontem teve resenha, churrasco. Os jogadores do Cruzeiro fizeram essa resenha, essa festinha logo depois da atividade comandada pelo técnico Leonardo Jardim aqui na Toca 2. Jogador também é gente como a gente, né? Como a gente gosta de brincar em relação a esses atletas. O Matheus Henrique foi quem postou ali nas redes sociais, deixou o torcedor empolgado, fez uma selfie com o zagueiro João Marcelo, o lateral William e até o recém-chegado Arroio, que estreou na última segunda-feira contra o Bahia. A galera participando dessa festa, até porque o momento do time é muito bom, né? Além de ter se classificado para a semifinal da Copa do Brasil na semana passada, o Cruzeiro é o vice-líder, segue ali na cola do Flamengo, que é o líder do Brasileirão, vem de uma sequência de 5 vitórias na temporada. A última vez que o Cruzeiro perdeu foi no mês passado, no início de agosto, contra o Santos, jogando no Mineirão. Tem bastante tempo, então, por isso que o torcedor está vivendo esse momento e o elenco também. O Cruzeiro se prepara para essa partida contra o Bragantino do próximo domingo. Tem mais 2 sessões de treinamento. O Lucas Silva deve voltar para o time titular. Boa, Giovana, se tivesse sobrado um restinho de carne, mistura, faz aquele arroz carreteiro, tá bom pra gente também. De noite salva muitas vezes. Obrigado, delícia. Giovana. Bom trabalho pra você. Na sua pelada de segunda eu sei, Henrique, os novatos que pagam a carne do churrasco. Pagam a carne. O pessoal tá em Sinisterra, falta lá, mas é assim, a regra é essa. Arroz Sinisterra. Podem pagar o churrasco Os novatos também. do Cruzeiro deram um recado muito bom em Salvador, né? Esse aí pode até ficar livre de pagar a carne. O Arroio entrou muito bem. Entrou e mudou o jogo contra o Bahia. E aí é legal, principalmente pro Jardim, porque ele passa a ter mais opções na ponta. O Gabigol saiu do campo falando, a gente chegaram uns caras aí que dão alternativas, jeito de jogar diferente pro time. Tava se referindo a esses dois. Sinisterra fez o primeiro gol dele e o Arroio mostrou qualidade de 1 contra 1. E eu acho que até questão de tempo pra gente ter um debate. Qual a melhor formação de ponta? Será que é seguir com Wanderson e Christian? Se esses atacantes, com a qualidade que tem perto da área, também oferecerem um equilíbrio defensivo, se animarem também para voltar, ajudar na marcação, como o Wanderson faz bem, o Christian faz muito bem, eu acho que eles entram na briga aí para um lugar no time titular. Quem sorri é o Leonardo Jardim. Eu tô pensando no churrasco no fim de ano se o Cruzeiro for campeão, hein? Se esse aí já teve, o time tá brigando pela ponta, se for campeão, o Pedro Lourenço vai fazer o churrasco do ano. Vai ser coisa grande. Churrasco é bom sempre. Inclusive, vamos pro intervalo, Henrique Fernandes. Direto da Toca da Raposa 2, Vitor Moreira com informações quentes. Oi, meus amigos do Alterosa Esporte, bancada democrática, informações quentes dos bastidores do Cruzeiro. O Caio Jorge vai deixar a Raposa? Fica ligado aí, não perde não, que daqui a pouco eu te conto sobre essa e outras informações importantes sobre o time celeste. Você vai contar pra gente, Vitor? Chega mais. Oi, meus amigos do Alterosa Esporte, o assunto Caio Jorge tá quente no Cruzeiro. Vários clubes europeus procurando saber sobre a situação do atacante. Ontem foi falado Newcastle e West Ham na Inglaterra, e aí eu avancei em algumas situações. Pelo que eu apurei, ao todo, além dos times citados, foram 3 equipes da Liga dos Campeões e uma equipe russa, mas nenhuma proposta chegou ao clube. Muito se falou aí em 27 milhões e meio de libras, mas segundo a apuração, os valores divulgados passam longe do que o Cruzeiro imagina como ideal. Hoje, para sentar à mesa com Pedro Lourenço, precisa vir com uma proposta de, no mínimo, 40 milhões de euros. Abaixo disso, abre aspas, nem precisa pagar passagem para vir, foi o que eu ouvi de uma fonte. Fato é que o Caio Jorge está feliz aqui no Cruzeiro, quer continuar para a próxima temporada, porque vê no time celeste um potencial de chegar à Copa do Mundo do ano que vem. Maravilha, Vitor Moreira. Já o Vitor volta com outras informações do Cruzeiro. Temos aqui no nosso chat, Gão, mais de 9.100 pessoas. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência no YouTube. E o Bruno Alves dizendo 40 milhões de euros, sim, no mínimo. E o Marcos Rodrigues Moreira responde para ele que está lá em Serra, no Espírito Santo, apoiando o Cruzeiro. Serra, no Espírito Santo, terra da minha casa, lá em Nova Almeida, que eu sempre vou aí em janeiro. Seguinte, absolutamente normal esse momento o artilheiro do Campeonato Brasileiro receber propostas, sondagem e tal. Não tem nenhuma proposta oficial na mesa do Cruzeiro. Lógico, evidente que você enfrentar você ter esse olhar com a Premier League de olho nele, né, com o Newcastle, com o West Ham, por exemplo,
Em outro momento, Leopoldo, falamos também do Bayern de Munique, falamos do Bayer Leverkusen, falamos do Valência interessado também. Houve até mesmo comentário do Atlético de Madrid, absolutamente normal. A informação que eu tenho, Caio Jorge quer permanecer aqui no Brasil porque ele tem um foco de reconstruir a sua carreira, pelo menos para poder ter mais chances na seleção brasileira. Já teve uma oportunidade agora com o Ancelotti. E a Copa do Mundo tá aí, né? Exatamente, Toledo. E ano que vem nós temos Copa do Mundo e o Caio Jorge quer ser um desses jogadores. Corre o risco de repente chegar lá, não ter uma oportunidade? Claro, a grana fala muito, fala sim. Mas quando um jogador de 23 anos, salvo engano, 23 anos mesmo, Caio Jorge, ele tem essa ambição, e eu acho ótimo o jogador ter essa ambição de construir uma carreira consolidada, construir uma carreira firme, sólida, eu acho muito válido. Então, nesse momento, não corre o risco da gente perder o Caio Jorge, porque ele tem a intenção de terminar a temporada com o Cruzeiro e começar a temporada seguinte também, estando perto e aos olhos do treinador da Seleção Brasileira e sendo titular e protagonista no time que ele está. Olha, eu vou te falar, pelos valores que eu vejo sendo utilizados lá na Europa, 40 milhões é pouco, viu, Pedrinho? Um cara do nível do Caio Jorge, na fase que ele está, é de 50 para cima. O Brasil tem que aprender, o Brasil tem que aprender a vender bem. E aí, um jogador desses, 40 milhões de libras? Eu vou fazer um outro olhar sobre isso. Rio e São Paulo, o jogador mediano nesses estados tem recebido o que Atlético e Cruzeiro vendem nos últimos anos como destaque. Então, infelizmente, a gente sofre com isso também, de que saiu de Rio, São Paulo, aqui vale menos. E o América foi o que vendeu melhor aqui, o Arthur, né? Por Foi, mais de verdade. 30 milhões. Foi então, isso mesmo. Como sempre, a gente na frente, né, gente? Aqui Esse no dinheiro foi mercado. para onde? Tô vendo onde você Esse dinheiro tá onde? Porra, não sei onde que eles gastaram isso não, mas entrou. Que gastaram. Gastaram. Aqui no nosso chat, com quase 10 mil pessoas, tem o Jean Carlos que concorda com o Toledo. O Caio Jorge só sai, diz aqui o Jean Carlos, por 100 milhões de euros ou mais. 100 milhões de euros. Eu acho válido. Sabe por que também, Leopoldo Siqueira? Tem aquele negócio também. O cara vem e fala assim, 40 milhões. Me dá 80 nele aí, vamos ver se de repente... Nossa. Vai que cola, mano. Calma. Não, mas vai que... Calma. Não, o cara, Não, tudo bem. Eles pagam Não, lá tudo muita bem. grana Mas de eu vou- jogador. mas Tudo eu bem, vou te Fael, falar- Mas imagina, o cara chega pra você e fala assim, 40 milhões. Mas Se eu- você pagar 80 é seu. Vou Ué, te mano, falar o que tenta. os empresários do futebol me ensinaram. O cara, por mais que ele esteja numa boa fase, o fato de ter batido na Europa e voltado, pesa na análise deles. Entendeu? Entendi. Então isso faz uma diferença. Mas pra quando avaliar. vai para a seleção brasileira, Mas o cara é ainda artilheiro assim aqui. Eu faço isso, os tá? caras esquecem. Sabe quando você quer vender? Aqui você quer vender o seu Fusca, né? Vendi. Por quanto? Pelo preço que eu comprei, eu tinha gastado 15 mil nele para Ele arrumar. contou que vendeu a vaca pro Nilton Cardoso, ou vocês acham que o Nilton Cardoso... Eu tinha um Sieninha 2003, que o camarada falou assim, ó, 10 mil. Eu falei, se você pagar 12, é seu. Ele, 12? O cara não me deu 12 no Sieninha, velho, 2003? Foi. Gente, tenta, Uai, arrisco não, você já tem. Por falar em pagar, tem aqui um superchat do Thiago Gol, que dão ao time aquela O arroio, né, no último jogo. aquela velocidade e tudo mais, e aos cofres também aquela possibilidade de negócio. Sim, né? perfeito. E olha só no que o Cruzeiro está de olho. O Vitor Moreira vai chegar agora novamente da Toca da Raposa 2, dizendo que o Cruzeiro está de olho em quê mesmo, Vitor? O Cruzeiro já mostrou aí nas últimas contratações que o perfil de alvos no mercado já mudou. Agora são jovens e com potencial de revenda, por isso a diretoria está de olho no Mundial Sub-20, que começa no dia 27 deste mês, lá no Chile. Vai, inclusive, mandar um profissional para olhar jogadores que podem virar alvo do time celeste. E também ver mais de perto o Ney Servilha Real, atacante colombiano convocado para a seleção do país dele, que já fechou acordo com o Cruzeiro e chega em dezembro ao clube estrelado. O Vidia Real, que é o jogador aí que o Cruzeiro fez um pré-contrato, deve se apresentar no final do ano, sem dúvida nenhuma, é aquele jogador que vai ser observado também pelo Cruzeiro nesse Mundial. E aí o trabalho do Joaquim, que é o diretor de futebol agora do Cruzeiro, que faz esse mapeamento, olha jogadores promissores, né? Vamos, de repente, também dar um tempo aí pro Arroio, que incendiou esse jogo com o Bahia, mas também precisa de uma sequência, como o Leonardo Jardim falou, né? Mas eu acho que o Cruzeiro agora traz jogadores, principalmente para renovar o elenco, para rejuvenescer, desculpa, Léo, para rejuvenescer o elenco e dar mais intensidade, que é o estilo do jogo que o Jardim gosta de, às vezes, entregar até a bola para o adversário
apertar e ganhar sempre em velocidade. Teve uma bola do Arroio contra o Bahia, que ele domina essa bola no campo ali de defesa do Cruzeiro, bota a bola na frente pro Bahia e o zagueiro do Bahia, meu amigo, teve que gastar, foi fôlego para acompanhar o garoto, viu? E ainda recua a bola pro Ronaldo, que é o goleiro do Bahia, e quase que o Arroio ainda chega nessa bola também. Juventude e intensidade. Esse agora é o foco do Cruzeiro. E quero dizer que teve jogo ontem do Campeonato Brasileiro, hein? Isso mesmo. Uma das várias partidas que tem para cumprir no calendário da CBF, várias equipes estão aí com jogos a menos, e tivemos Botafogo 3, Mirassol 3 no Newton Santos, o Engenhão. Detalhe, o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo, e o Mirassol reagiu na segunda etapa e empatou. 3-3 foi o resultado final. Os dois times estão ali na disputa por vaga em Copa Libertadores e ambos foram a 22 jogos. E o seguinte, o Cruzeiro tem 23, é o vice-líder com 47, o Mirassol é o quarto com 39 pontos, ainda tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, e o Botafogo também ainda tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, tem 36 pontos. Então, um resultado importante aí que tem neste momento a equipe do Cruzeiro com esse jogo de ontem no Newton Santos. A preparação do Cruzeiro tem sequência nesta quinta-feira, na Toca da Raposa 2. Tem quinta, sexta e sábado. 3 dias ainda o técnico Leonardo Jardim para definir a equipe que joga no domingo diante do Red Bull Bragantino. E atenção à venda de ingressos. Mais de 22 mil já vendidos. ingresso.cruzeiro.com.br para quem quiser. E pode comprar também o ingresso para o jogo da Arena Gregorão. O Cruzeiro joga o primeiro duelo do Campeonato Mineiro Feminino, o jogo em casa. Daqui a pouco vamos até passar uma informação importante sobre o time feminino, mas esse jogo no dia 20 de setembro, o Cruzeiro enfrentando a equipe no sábado, né? Este duelo importante contra o Araguari, 3 da tarde, e os ingressos já à venda também, ingresso.cruzeiro.com.br para quem quiser acompanhar. Sobre a preparação do time do técnico Leonardo Jardim, o treinador tem aí a volta de Lucas Silva, está muito à vontade, inclusive, o Leonardo Jardim, para definir o time que joga, teve todos os atletas na reapresentação no campo, então, por ordem médica, nenhum problema. E uma outra informação importante é que a gente tinha passado aqui a lista dos pendurados do Cruzeiro, tem aí uma sequência de Red Bull Bragantino no domingo, depois tem Vasco e Flamengo fora de casa, e o Cruzeiro tem 7 jogadores pendurados. A gente esqueceu aí do Gabigol, que recebeu o cartão amarelo por comemorar tirando a camisa diante do Bahia. Então os pendurados do Cruzeiro são o Vidalba, também o Matheus Pereira, o Caio Jorge, 3 titulares pendurados. Tem o Matheus Henrique, tem o Wallace, Gabigol e falta um, hein? Que eu terei que confirmar quem é este outro pendurado no Cruzeiro. Caio Jorge, Matheus Pereira, Vidalba, está um bom tempo já pendurado, Matheus Henrique, Gabigol, o Wallace. Estou na dúvida se o outro é o Wanderson. Ele estava pendurado na Copa do Brasil. É isso mesmo, Wanderson. Então os titulares, Vidalba, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Além desses, o Wallace, Matheus Henrique, Gabigol, os pendurados do Cruzeiro. Desculpa aí, galera, porque falar de cabeça às vezes acontece isso. A informação importante e exclusiva. O Cruzeiro pode vender mais uma jogadora, hein? Do time feminino, é isso mesmo. Chegou uma proposta ao Cruzeiro do Paris Saint-Germain, da França, pela Isabela, que joga na lateral direita.
e o Cruzeiro pode efetuar a negociação. É um valor de 300 mil euros. O Cruzeiro tinha vendido a Rebeca para um time dos Estados Unidos por 200 mil dólares. E agora tem essa proposta. A janela fecha amanhã lá na França e a negociação está em andamento. E a Isabela pode aí ser negociada, hein? Mais uma possibilidade aí de venda no